vamos falar de investimentos. Então vamos falar aqui de mais uma empresa que teve seu balanço divulgado agora nessa última semana. Estamos trazendo as informações atualizadas da Santos Brasil Participações S.A. E a Santos Brasil, que é mais uma empresa sugerida aqui pelos nossos inscritos, a quem eu agradeço imensamente, a minha amiga Vitória Maria Krosca. Que prazer ter você conosco, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também o Jefferson Brito, grande Jefferson, também um forte abraço para você, também lhe agradeço imensamente a participação e a sugestão. Também quem sugeriu a Santos Brasil foi o Aldo Hélio Magalhães, grande Aldo também, segue aqui o meu abraço enorme para você e também meus agradecimentos aí, Aldo. E também Mr. Pinhais, grande Mr. Pinhais também junto conosco aqui. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A Santos Brasil Participações, para que a gente possa entender, imagina quando você vê nas estradas os caminhões transportando aqueles contêineres, agora imagine toda essa movimentação feita nos portos, né, e principalmente no Porto de Santos. Mas lá na década de 90, começou também toda aquela leva de privatizações e um dos itens que foi privatizado também foi o terminal de contêineres lá do Porto de Santos, que é o Tecon Santos. E aí um grupo internacional acabou adquirindo essa concessão, né, dentro desse processo de privatização e assumiu o terminal de contêineres de Santos, que é o Tecon Santos. E aí, na sequência, já em 2006, feita toda uma reestruturação societária e é feito o IPO da Santos Brasil. E ela passa a ser agora uma sociedade anônima de capital aberto. E aí, com a transformação dessa empresa numa SA de capital aberto, começa todo o processo de expansão. Tanto que no ano de 2007 já incorpora também mais uma empresa forte no setor de logística, que é a Mesquita Soluções Logísticas. E já em 2007, a Santos Brasil já representava praticamente 20% de todos os contêineres movimentados no Brasil passavam pela Santos Brasil, por aí você tem uma ideia da grandeza da empresa. E nesse processo de crescimento, em 2008, também passa a operar a Tecon lá de Imbituba, Santa Catarina, e também a Tecon Vila do Conde, lá no Pará. E vai ampliando cada vez mais a sua participação. Em 2014, consegue a prorrogação da concessão do Porto de Santos por mais 25 anos, e depois, na sequência, também consegue a prorrogação da Vila do Conde, também por aproximadamente 20 anos. Então, é o prazo que a empresa tem ainda para operar esses terminais de contêineres ali. E aí, na sequência, já em 2022, agora nesse processo ainda de crescimento, já desenvolve ali um plano básico para colocar em operação, e já entrou em operação, os terminais para granéis líquidos, principalmente no Porto de Itaqui, no Maranhão. E aí também, na sequência, já passa a operar também um centro de distribuição em São Bernardo e também 2 depósitos alfandegados em Santos e no Guarujá. E além de tudo isso aí, a Santos Brasil também faz toda a parte de armazenagem e movimentação do pátio de veículos também lá do Porto de Santos. Só para termos uma ideia da grandeza da Santos Brasil, hoje a empresa, 18% de todos os contêineres movimentados no Brasil passam pela Santos Brasil. Conta com mais de 3 mil colaboradores atuando dentro da empresa, 300 mil contêineres armazenados e faz a movimentação anual de mais de 1 milhão e 78 mil contêineres. É toda a movimentação que a Santos Brasil faz de todas essas cargas. Então é um grande operador logístico que nós temos no Brasil. Mas para que possamos saber como é que está a situação da empresa, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e também do terceiro trimestre agora de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Santos Brasil Participações. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Santos Brasil Participações e, como falei para vocês, trouxe toda uma base histórica desde 2019 para acompanhar ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa, até os seus números mais recentes agora do dia 30 de setembro de 2023, o balanço do terceiro trimestre. Para podermos entender o que é a Santos Brasil, vamos voltar lá no ano de 2019 e dentro do ativo da empresa é registrado aqui um total de 3 bilhões 196 milhões de reais, que representa o quê? Tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa, todos os bens e direitos.
E no caso da Santos Brasil, como ela opera uma concessão, essa concessão ela é lançada aqui no intangível, então é um direito de exploração de concessão, é um bem de natureza incorpórea, porém com valor econômico. E aí, naturalmente, que à medida que o tempo vai passando, esse intangível ele vai sofrendo um processo chamado amortização. Por quê? Porque o direito, a cada ano que passa, ele vai ficando cada vez menor. Então, a maior parte do patrimônio da Santos Brasil é o seu intangível, que são as suas concessões, que representavam 62,6%. Já no ativo circulante, o que nós temos? O capital de giro, os recursos que a empresa utiliza para sua movimentação no dia a dia. E esse capital de giro totalizava 598 milhões lá em 2019, com 425 milhões de reais em caixa, 120 milhões em contas a receber e os estoques aqui mais para uso e consumo 22 milhões. Temos também a figura de outros créditos aqui, outros valores a receber de curto prazo, sendo que a maior parte de impostos a recuperar. Já para o ano de 2020, a Santos Brasil aumenta o seu tamanho, vai para 4 bilhões 229 milhões de reais, com aumento no capital de giro, que agora totaliza 1 bilhão 239 milhões de reais. 1 bilhão e 70 é a posição de caixa e 130 milhões é a posição do contas a receber. Ao entrarmos em 2021, a empresa praticamente do mesmo tamanho aqui, 4 bilhões 271, porém com aumento aqui no ativo circulante que agora totaliza 1 bilhão 334. Mantém a posição de caixa lá na faixa de 1 bilhão e 64 e 209 milhões em contas a receber. Já no ano de 2022, a Santos Brasil agora é uma empresa de 4 bilhões 348 milhões de reais. E aí nós temos 857 milhões em ativo circulante, sendo que 614 milhões é a posição de caixa e 179 milhões a posição do contas a receber. Então reparem que diminuiu o capital de giro aqui no ano de 2022. Já em 2023, a empresa agora é de 4 bilhões 587 e o capital de giro de 874 milhões. 569 milhões é o que a empresa tem de dinheiro em caixa, banco, aplicação, 236 milhões em contas a receber. Olhando agora a parte de passivo, nós vamos enxergar o quê? Toda a utilização de capital de terceiros, que são as dívidas que a empresa tem, e o capital próprio representado pelo patrimônio líquido. Em 2019, a empresa tinha uma dívida de 1 bilhão 843 milhões, que comparado com todo o patrimônio, correspondia a 57,7% de todo o seu patrimônio, e trabalhava naturalmente com 42,3% de capital próprio. Já no ano de 2020, o endividamento sobe nominalmente para 2 bilhões 132, porém o peso da dívida cai para 50,4%, a maior parte das dívidas, sempre aqui no longo prazo. Em 2021, a dívida recua para 2 bilhões e 52 milhões, com 48,1%. Já no ano de 2022, a dívida sobe agora para 2 bilhões e 255 e aí passa a representar 51,9%. E fecha agora setembro com 2 bilhões 395 de dívida, com 52,2%. Portanto, a dívida que era de 57 cai para 50, cai para 48 e aí começa a subir para 51,9% e 52,2%. E naturalmente que todos esses recursos que a empresa usa, principalmente buscando financiamentos de longo prazo, é para gerar receitas. Então vamos ver as receitas através da DRE, demonstração de resultados do exercício. Em 2019, a Santos Brasil ela apresentou uma receita de 972 milhões. Em 2020, 929 milhões. Em 2021, o faturamento da empresa dispara, vai para 1 bilhão 534 milhões. Em 2022, 1 bilhão 931. E agora, até setembro, em 9 meses, acumula 1 bilhão 467, nos dando aqui uma projeção de um faturamento próximo de 2 bilhões para 2023. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. E o lucro? 15 milhões foi o lucro lá em 2019. Em 2020, a empresa acaba fechando aqui com prejuízo de 13 milhões de reais. Porém, em 2021, já se recupera e aí fecha com lucro de 256 milhões, em 2022 com 429 milhões e em 9 meses agora de 2023 fecha com lucro de 279 milhões, nos dando uma projeção de um lucro aproximado aí de 370, 380 milhões para 2023. Olhando de perto agora a situação financeira da Santos Brasil, vamos começar ali pelo primeiro gráfico, que é a liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo.
E ele sai com 0,53, sobe para 0,78, sobe para 0,85 e cai para 58 e agora 0,55. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de apenas 55 centavos. Quer dizer, ela não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Mas, como a maior parte da dívida da Santos Brasil é de longo prazo, então nós vamos olhar o gráfico ao lado, a liquidez corrente, que mede o dia a dia para saber se a empresa vem passando por aperto financeiro ou não. E aí esse indicador, ele sai com 2,54 lá em 2019, dispara para 4,18 em 2020 e depois cai para 2,16, cai para 1,41 e agora esse ano vem trabalhando com 1,35. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Santos Brasil dispõe de R$1,35. Paga, sobra, tranquila a situação financeira da empresa. Porém, a gente já vem observando que desde 2020 a folga financeira da empresa vem diminuindo a cada ano. Ainda está numa situação confortável, porém bem menos folgada do que já esteve em exercícios anteriores. Já o endividamento nesse quadro aqui, nós vamos ver o tamanho e o comportamento da dívida da Santos Brasil, que sai com 57,7, cai para 50,4, cai para 48,1, e aí a dívida sobe para 51,9 e agora esse ano com 52,2%. Isso quer dizer o quê? De tudo que a empresa tem, ela deve 52,2%. Já nesse outro quadro eu trago aqui alguns indicadores relacionados à rentabilidade da empresa, a começar pela margem líquida, que é quanto ela ganha em relação àquilo que ela gera de receita. E a margem lá em 2019 era de 1,58%. Em 2020, em função do prejuízo, essa margem ficou negativa, em 1,48%. Aí já no ano de 2021, com o lucro, a margem passou a ser de 16,7%, em 2022, 22,2%, e esse ano vem trabalhando com uma margem de 19%. Já o gráfico no meio é a rentabilidade do ativo, é o ganho em relação a tudo aquilo que foi investido dentro da empresa. E ele sai com 0,5%, daí fecha já em 2020 com menos 0,33%, em 2021 com o lucro, essa rentabilidade passa a ser positiva com 6%, e agora no ano de 2022 fechou com 9,9%. E a rentabilidade do PL, que é o ganho do acionista, lá em 2019 os acionistas tiveram um ganho de 1,14%. Em 2020, em função do prejuízo, perderam 0,66%. Em 2021, os acionistas voltaram a ter ganhos, 11,56%, e em 2022, os acionistas, ao terem as ações da empresa através dos lucros gerados, tiveram ganho de 20,52%. Aproveito, já que estamos falando em acionistas, trago para vocês aqui também alguns indicadores relacionados às ações. As ações da Santos Brasil, elas têm um valor patrimonial de R$ 2,54. É quanto de fato vale uma ação com base no patrimônio da empresa. Já o valor de mercado, para você comprar uma ação, você vai pagar R$ 8,02. Você veja que o valor de mercado dela está bem superior ao seu valor patrimonial, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 3,16. Isso quer dizer o quê? Que as ações da Santos Brasil são vendidas com ágio de 216%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 47 centavos. A rentabilidade da ação, caso você compre uma ação hoje a R$ 8,00 e a empresa continue ganhando 47 centavos por ação, né, a cada exercício, você terá uma rentabilidade de 5,86%. Em 2023, a Santos Brasil já distribuiu 20 centavos a título de dividendos por ação. Ela tem uma relação preço/lucro de 17,06, isso quer dizer, ao comprar as ações da Santos Brasil, você vai levar aproximadamente 17 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. Free float, 52,07% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores, e o tag along é de 100%, isso quer dizer o quê? Que se a empresa for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado para os majoritários. E também tenho esse gráfico aqui, extraído lá do Google, onde você vai poder observar como que vem se comportando valorizações da Santos Brasil ao longo desses últimos 5 anos. Lá em 2018, a ação era vendida, olha só, a R$ 3,93. E durante 2018, ela chega a bater ali acima de R$ 4,00, volta abaixo dos 4 e depois ela dispara. E tanto que entra 2020 com R$ 8,26. Cai em função da pandemia e já se recupera um pouquinho ali, vai para 5,74, tem mais uma queda ali no finalzinho de 2020 e em 2021 ela dispara novamente.
chega a bater em 9,49, não se sustenta e cai, e aí durante 2022 ela vai trabalhando com R$ 6,08, sempre numa tendência de alta, apesar das elevações e quedas, né, que a ação apresentou durante esse período, e agora em 2023 ela sobe novamente, batendo em R$ 10, e aí na sequência ela cai, e agora ameaça ali uma pequena subida, fechando no dia da gravação desse vídeo aqui com R$ 8,02 o valor da ação da Santos Brasil. Então por aqui você vê quando que as ações tiveram seu menor valor, quando que elas tiveram seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações da Santos Brasil Participações S.A. Tá então, mais uma empresa analisada, Santos Brasil Participações. Agora você já conhece o que é empresa, você já sabe também a respeito dos números da empresa. E é uma empresa que também é listada aqui na Bolsa, tem suas ações negociadas, é uma opção de investimentos, mas naturalmente que todas as opções de investimentos dentro dessa grande gama de empresas que são listadas na B3, nós temos que escolher aquelas que julgarmos ser as melhores. Mas o fundamental sempre passa por isso, que a empresa ela tem que ser lucrativa, pois é através do lucro que se constrói o patrimônio. A empresa não pode apresentar riscos, e o risco ele é medido tanto pelo endividamento como pela questão de caixa da empresa. Então são itens que a gente dá uma atenção especial quando nós pegamos o balanço e fazemos a interpretação desses balanços aqui, até para saber quais as empresas que são melhores ou não, como uma opção de investimentos. E aí, naturalmente, que entram todos os índices fundamentalistas que nos dão um embasamento maior. E toda essa parte de análise de balanços, você pode aprender de uma forma muito rápida, simples e descomplicada, através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart. Inclusive no vídeo aqui na descrição, nós deixamos aqui o link de acesso à plataforma Hotmart, onde você vai poder aprender a fazer análise de balanço e também valuation, de uma forma rápida, simples e descomplicada e com custo muito baixinho. E aí você mesmo pode fazer todos os seus processos de análise para escolher as empresas melhores para você fazer o seu investimento. Mas o importante é sempre fazer investimentos. O importante é sempre vir fazendo uma reserva ali todo mês. Para quê? Para construir um patrimônio. E esse patrimônio é que lá na frente vai te possibilitar ter uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.